Olá, eu estou recebendo Oi, Ana hoje aqui o Paula. Dr. Fábio Batistuta. Ele é especialista em medicina fetal e a gente vai ter uma conversa hoje sobre mielomeningocele. Fábio, é uma honra te receber aqui, bater esse papo com você hoje, viu? E eu queria que primeiro você se apresentasse, falasse para as pessoas da sua formação, sua trajetória. Obrigado, Ana Paula. A honra é toda minha poder estar fazendo esse bate-papo com você e contar um pouquinho o caminho que a gente percorreu até onde nós estamos, né, e para onde a gente está indo. Eu sou ginecologista obstetra de formação. Eu fiz residência na maternidade Odete Valadares, onde eu fiquei ainda durante alguns anos como preceptor de cirurgia ginecológica. Então, fiz oncologia ginecológica, videolaparoscopia, preceptorei a parte cirúrgica de cirurgia ginecológica geral, cirurgia minimamente invasiva, endoscópica. E nesse tempo eu tive minha formação também em ultrassonografia, né? Já há mais de 20 anos. Tive como preceptor o Ari e o Gui, né? Foi o início dos meus primeiros passos na ultrassonografia. E depois desse tempo todo eu vim investindo em formação de ultrassonografia, né? A parte de vitalidade. Depois comecei a flertar com a fetal já em 2005, né? Em 2008 eu já tinha chancela da Fetal Medicine Foundation para rastreamento de cromossomopatias e a formação em ultrassonografia morfológica de segundo trimestre. E de lá para cá eu sempre vim investindo, né? Sempre fiz cursos fora, fiz curso em Campinas, depois fiz a pós-graduação com o Dr. Fábio Peralta em 2013. E de 2013 para cá eu não deixei mais de investir em formação. Então, fiz minha pós-graduação, fui monitor junto ao Dr. Fábio Peralta na pós-graduação dele durante, se não me engano, 5 anos. E nesse período eu acompanhei o Dr. Fábio Peralta nas cirurgias fetais, onde que aí fechou minha formação no sentido de já ser cirurgião, de já fazer ultrassonografia, já vim trabalhando com fetal há muitos anos e eu acompanhei, fiz um fellow com o Dr. Fábio desde 2014, 15, 16, 17, onde eu tive a oportunidade de aprender não só sobre a técnica cirúrgica, mas a clínica cirúrgica também, né? Que é o mais importante. Ótimo, Basicamente isso. então a gente vê que é uma formação muito sólida, né? Que você foi agregando os conhecimentos que você já tinha para chegar até a cirurgia fetal, né, Sim, o Fábio? mais importante é sedimentar muitas dessas técnicas, né? Não é só você aprender a fazer o exame, né? Além de aprender, colocar em prática no dia a dia aí com milhares de exames e ir aprendendo com detalhes e a parte teórica também e estar aplicando isso na prática. Então, assim, é uma curva muito lenta, mas sempre ascendente que eu busquei traçar na minha vida. Uhum, legal. Então, conta pra gente o que que é de fato a mielomeningocele. A mielomeningocele é um defeito aberto do tubo neural, né? Então, o tubo neural ele se fecha até a 8ª semana de gestação e alguns dos defeitos abertos do tubo neural pode permitir a herniação das estruturas das meninges, do encéfalo, né? Ou da medula. No caso da mielomeningocele, a gente tem o defeito, na maioria das vezes, na parte mais distal da coluna, mais na região lombo-sacral, onde essa exposição do tecido nervoso fetal leva a duas ondas de lesões, assim, se eu posso dizer. Uma lesão primária, propriamente dita, né, que deixa exposto ali o tecido nervoso da criança, e isso causa lesões pelo contato com a parede uterina e o líquido amniótico, fazendo com que essa criança, ao longo da gestação e ao longo da vida dela, tenha uma perda da função motora progressiva, né?
E uma segunda onda de lesão seria o fato da criança perder o líquor, né? Perder líquido ali através dessa exposição da medula. Isso causa uma baixa pressão dentro das cavidades dos ventrículos cerebrais, e o cérebro ele tem um descenso, né? Como se fosse um cérebro descendo assim por um ralo, que seria a base do crânio, foramen magnum, levando uma obstrução, né? E uma herniação das estruturas do tronco cerebral, né? E essa obstrução é o que leva à hidrocefalia no futuro, o acúmulo de líquor dentro das estruturas cerebrais. E ambas as lesões podem levar a um retardo, a um déficit de desenvolvimento neuropsíquico e motor na criança. E esse diagnóstico hoje ele é feito muito precocemente, né? Ele pode ser suspeitado no primeiro trimestre e feito de forma muito precoce, né? Sim, o Como que é ideal é isso? que quanto mais precoce for feito a suspeição e o diagnóstico do defeito, né, do tubo aberto do tubo neural, defeito aberto do tubo neural, melhor a gente tem condições de estar programando a assistência dessa criança, né? Dá tempo de se fazer um estudo genético nessas crianças, de fazer uma morfologia, um estudo morfológico por um especialista mais amplo para poder avaliar se não há outras lesões concomitantes que contraindiquem, por exemplo, uma intervenção pré-natal, né? E para programação da cirurgia num período mais precoce possível, né? Hoje a gente já tem evidências científicas, inclusive um dos grandes trabalhos foi publicado agora em janeiro pelo Dr. Fábio Peralta, que consegue fazer uma correlação da idade gestacional em que o bebê é operado, né? E a diminuição da necessidade de colocar o shunt, a válvula ventrículo cerebral pós-natal, né? Além de preservar a função motora da criança. Então, isso a gente já tem hoje comprovação de que o nível de lesão pré-cirúrgica e o momento em que é feita a cirurgia são determinantes no prognóstico desse bebê. E aí, como que é feita essa cirurgia? Na verdade, a partir de quantas semanas ou até quantas semanas? Fala pra gente os critérios de indicação dessa cirurgia intraútero. Sim, a cirurgia de mielomeningocele é uma cirurgia que é bastante antiga, assim, no final dos anos 80, início dos anos 90, onde houve um crescimento na realização dessa cirurgia no mundo, mas não havia uma padronização na técnica. Quando em 2000, no início dos anos 2000, houve uma moratória para essa cirurgia no mundo, ou seja, todos os centros cirúrgicos eles deixaram de operar as crianças pré-natalmente para que fosse feito um estudo randomizado e avaliar se de fato a cirurgia ela era benéfica ou não para a criança. Que é um estudo clássico que a gente se orienta para poder indicar cirurgias o estudo chama-se MOMS, né? Em 2003 que foram feitos. O estudo inicialmente propunha operar 100 crianças e acompanhar outras 100 sem fazer cirurgia pré-natal. E durante o andamento do trabalho, eles suspenderam o trabalho quando já tinha operado em torno de 80 e poucas crianças, porque viram que o resultado pós-natal era tão satisfatório que não operar as crianças seria antiético, né? Então, o trabalho ele encerrou com cerca de 180, 190 pacientes antes de concluir, exatamente pelo fato de se concluir que a cirurgia é uma melhor opção para a criança. E os critérios básicos para essa cirurgia primeira gestação, ela está entre 18, né, ou seja, depois de 18 semanas, 19 semanas, e até 26 semanas completas de gestação, né, seguindo os critérios do MOMS. O peso materno, o índice de massa corporal materno, não deveria ser acima de 35, né, e a criança ela não deveria ter nenhuma outra malformação cardíaca, alguma síndrome ou algo que pudesse comprometer sua vitalidade.
né? E então está indicado também uma avaliação da formação genética da criança e da morfologia, né? Tem que ser um achado isolado, né? Exatamente. Essa mulher, ela não poderia ter outros fatores de risco, como uma pré-eclâmpsia, né, ou uma insuficiência placentária, né, e nem risco de parto prematuro, ou seja, um colo curto ou história de parto prematuro em gestações anteriores. Então, basicamente, essas são as indicações, né, do nível da lesão, o fato do bebê não ter nenhuma outra malformação, a idade gestacional recomendada e não haver doença genética e nem outro fator de risco para a gestação em si. E como que é realizada essa cirurgia? A cirurgia, a gente tem hoje basicamente 3 técnicas que são utilizadas, a grosso modo. Assim. Então, a gente tem a cirurgia clássica, que é a única que a gente tem evidência científica dos resultados de curto e longo prazo, que tem nível de evidência, que é a cirurgia aberta, onde é realizada a esterilização do útero e aberta uma incisão de aproximadamente 8, 9 centímetros no útero. Então, essa é a técnica clássica que foi feita pelo Momes. A outra técnica, que inclusive foram as primeiras técnicas a serem realizadas, é a técnica laparoscópica, né? Que hoje a gente ainda não tem uma uniformização dessa técnica. A gente tem vários pacientes operados no mundo, mas de maneira muito distintas, né? E essa padronização ela veio nos últimos anos numa tentativa de tentar chegar numa técnica que tivesse melhores resultados. E em 2013, aproximadamente, o Dr. Peralta desenvolveu uma técnica que ficava entre essas duas, né? Entre esses dois extremos. Por que que ele optou em seguir o caminho do meio? Porque a técnica clássica, em tese, ela representaria um maior risco para a mãe, Pelo né? tamanho Porque da incisão, né? pelo fato de ser uma cirurgia aberta, de ter que fazer uma cesariana ampliada no meio da gestação, tá? E durante os primeiros trabalhos do Momes, houveram algumas complicações, como perda de sangue, edema agudo de pulmão, principalmente no início do trabalho, e depois eles foram corrigindo as técnicas e isso não aconteceu mais, né? E como você vai fazer uma esterotomia no útero, em teses poderia comprometer o futuro reprodutivo da mãe. Em Uhum. contrapartida, as cirurgias por laparoscopia, elas tinham um pior resultado obstétrico, principalmente, né? Então, você tinha uma lesão menor na mãe, mas uma incidência de mortalidade fetal intraoperatório, de descolamento de placenta, eram técnicas de curva muito lenta de aprendizado, ou seja, são mais complexas, problemas com placenta anterior não dava acesso, né? E o âmnio, por ele não cicatrizar e na técnica fechada não ser possível fazer a aplicatura do âmnio, muitas vezes havia um descolamento desse âmnio e a ruptura precoce da bolsa com perda de líquido e óleo hidrâmino, que na maioria das vezes tinha que interromper a gestação mais precocemente, né? Então, quando o Dr. Fábio ele desenvolveu a técnica, ele fez a técnica aberta, no entanto, ele reduziu o tamanho da incisão, fez uma incisão pequena de 2,5, 3 centímetros. O bebê ele era operado praticamente dentro da cavidade uterina, sem manipulação do âmnio, sem manipulação das membranas ali, com o mínimo de descolamento possível. E o trabalho comprovou que a técnica por mini laparotomia permitia que a gente pudesse operar esses bebês mais precocemente. Então, a gestação elas podem ser realizadas com 19, 20, 22 semanas de gestação, o que tecnicamente é mais fácil e a gente pode fazer um orifício menor, porque a lesão é menor, a criança é menor, né? E o que foi comprovado também que o tempo de latência, ou seja, o tempo entre se operar a criança por mini laparotomia e haver a ruptura de bolsa ou trabalho de parto ou a interrupção da gestação, ele era muito maior.
Então, essas gestações, os bebês, eles nasciam com, em média, 35 semanas, com o bebê chegando a 38 semanas de gestação, né? O que melhorava o prognóstico obstétrico também, né? Porque evitava-se dessa maneira a prematuridade. Então, hoje a técnica clássica é a técnica aberta, a técnica fechada por laparoscopia tem evoluído bastante, desenvolvido, mas em tese ela é uma técnica experimental. Ainda tem algum caminho para percorrer até que a gente tenha bons resultados, né? E tem melhorado o resultado obstétrico também. E a técnica que eu utilizo e que tem tido os melhores resultados, inclusive levantados no último Mundial de fetal em junho do ano passado, é a mini laparotomia, que é a técnica desenvolvida pelo Dr. Fábio. E quais são os riscos dessa cirurgia, tanto para a mãe quanto para o feto? A cirurgia, qualquer intervenção pré-natal, né, você pode ter os riscos inerentes de qualquer cirurgia, infecção, hemorragia, né, que graças a Deus, assim, na nossa casuística, nós não tivemos, né, e nem nos trabalhos do Dr. Fábio isso não é significativo, não é importante. Riscos decorrentes aí da amniorrex prematura, né, da perda de líquido, descolamento de amnion, trabalho de parto prematuro, principalmente trabalho de parto prematuro, né? E a prematuridade extrema piora o prognóstico neuropsicomotor da criança, além da lesão primária, né? Então são os riscos, mas que na prática o que a gente observa, os riscos eles fazendo a técnica certa, operando da maneira adequada, com equipe experiente, a gente não tem tido complicações mais graves. Talvez na nossa casuística especificamente, foi mais a questão da prematuridade que a gente ainda enfrenta esse problema, mas a maioria dos casos que nós operamos, eles ultrapassaram aí as 34 semanas de gestação. E em contrapartida, qual que é o risco de não operar? Optar a paciente, os pais optarem por não operar intraútero e operar no pós-natal. Sim, essa é uma escolha que os pais têm o direito de fazer, inclusive, né? Se quiserem evitar de fazer uma intervenção cirúrgica ou de expor a mãe a riscos. No entanto, a mielomeningocele é uma doença progressiva. E o que a gente observa é que quando a gente não interfere sobre sobre a doença ainda durante o período gestacional, é que a incidência de hidrocefalia pós-natal ela é maior, né? Tanto é que a cirurgia pré-natal ela reduz a necessidade de shunt, de derivação ventriculoperitoneal, em aproximadamente 80%, né? Reduzindo aí para 42% em média a necessidade de se colocar o shunt. E isso é um grande problema, porque essas crianças muitas vezes têm entupimento de shunt, têm que repetir cirurgias neurológicas depois do nascimento, enquanto que a cirurgia pré-natal a gente evitaria dessas intervenções pós-natais, né? A cirurgia pré-natal, por exemplo, diminui muito o risco dessa criança ter meningite pós-natal, que é uma complicação muito frequente, já que as meninges estão expostas ali, o recém-nascido ele nasce, né? E de bônus ainda a gente tem uma melhora da função motora, né? As cirurgias realizadas abaixo de 24 semanas geralmente dobram as chances dessa criança deambular sem órtese e prótese, né? Se não operado, mais ou menos a incidência de deambulação sem órtese e prótese é em torno aí de 24%. Isso varia de trabalho para trabalho. E quando você faz a cirurgia pré-natal, isso aí vai para 45% a 50%, e em algumas séries até 60% de crianças deambulando sem auxílio de órtese e prótese. É uma diferença gritante, né? Sim, inclusive isso tem um impacto social muito grande, não só para a vida da criança, que é o mais importante, né? Mas tem um impacto para a vida desses familiares, né? As crianças elas tendem a ter menos dependência dos pais, o fato delas conseguirem andarem, delas terem um nível de inteligência próximo do normal, isso facilita com que essa criança tenha autonomia na vida, reduzindo também custos indiretos para o sistema como um todo, né? De reabilitação,
de afastamento desses pais do trabalho em função do cuidado com o filho, né? Lembrando que boa parte da população que padece desses problemas são pessoas com um nível socioeconômico social baixo e que muitas vezes vão depender de bolsas do governo aí para poder a vida inteira cuidar dessas crianças. E foi bom você ter tocado nesse assunto, porque eu sei que você opera no Hospital Vila da Serra, né? E também pelo SUS aqui em Belo Horizonte, né, Fábio? Como que funciona? Como que a gente pode encaminhar esses pacientes para você? Como que elas podem ter acesso à cirurgia tanto no Hospital no Vila quanto pelo SUS? A questão do atendimento tanto na rede privada e na rede pública, isso foi um compromisso que, quando eu fui treinado pelo Dr. Fábio, eu assumi da gente tentar montar esse serviço tanto pelo SUS quanto pela rede privada. Então, hoje a gente atende no Hospital Vila da Serra, na Clínica Fetália, a gente capta essas pacientes, né, independente se for ser operada pelo SUS ou não, né? E dali a gente encaminha de acordo com questões técnicas e também logísticas, né? No SUS, nós começamos a fazer os primeiros casos de mielomeningocele na Santa Casa de Belo Horizonte. Então, nós temos lá a equipe de alto risco obstétrico, a equipe de neurocirurgia pediátrica, né? O pessoal da anestesia e o pessoal da UTI adulto. A gente já está com um projeto em andamento, já tivemos a oportunidade de operar 3 casos lá e possivelmente um quarto agora. E fomos muito bem sucedidos nesses casos, né, na realização da cirurgia. Futuramente, a gente pretende ampliar esse serviço e estender também para as outras patologias, além da mielo, né, como o laser no gemelar, a hérnia diafragmática congênita, né, e são projetos que estão em andamento. Então, independente de onde a paciente vai ser operada, o ideal é que o médico sempre entre em contato com você e encaminhe para a Fetale no Vila da Sim, Serra, né? sim, né? Já pode entrar em contato direto comigo ou com a Fetale lá no Hospital Vila da Serra, independente se for SUS ou se for privado, que a gente dá encaminhamento. A gente tem a equipe que está trabalhando agora de fetal para poder receber essa paciente o mais rápido possível, para poder fazer a avaliação pré-operatória, né? Avaliar se de fato tem indicação cirúrgica, né? Abordar os pais a respeito dos riscos, dos benefícios, né? Mobilizar toda a equipe de neuro e de obstetrícia, porque a gente oferece um tratamento que vai desde da captação até depois do nascimento. Essa criança ela vai ser acompanhada pela nossa equipe e o acompanhamento ultrassonográfico pós-cirúrgico vai ser feito também pela equipe, né? E para que a gente consiga ter o melhor resultado possível. Eu gostaria de estimular os colegas mesmo a encaminharem, a entrarem em contato. Vocês são uma equipe muito aberta. Eu já liguei para você, para o Chico, para inúmeras vezes para discutir caso, para tirar dúvida, né? Então, assim, não precisa ter, às vezes, medo, vergonha, né? Às vezes tá errado o diagnóstico, porque vocês sempre Não, são muito abertos, né? A discutir, a ajudar, isso é excelente. lá, todo mundo tem grandes dificuldades, assim, a fetal ela é difícil para a gente que já faz há muitos anos, ela é extremamente difícil, é extremamente desafiadora para o profissional que às vezes está menos experiente, assim, é mais do que natural de ter dúvida, discutir, e a gente tem dúvidas o tempo inteiro, discutimos entre as pessoas da equipe, com outros colegas fora do estado também, né? Então, assim, a gente tenta dar suporte um ao outro e estar junto do obstetra também, que vai acompanhar o pré-natal, caso ele opte por acompanhar o pré-natal e se ele não quiser que a equipe acompanhe, né? Para que essas dúvidas sejam esclarecidas e a finalidade é a gente ter resultado, sabe? É a gente poder oferecer para os pacientes assim o que tem de melhor hoje em ciência, em, em atendimento, em tecnologia, para que
para que a gente seja exitoso como equipe, né? Seja a gente a equipe nossa lá que está lá dentro, mas o colega também, a partir do momento que ele encaminha e que ele compartilha com a gente as dificuldades e os casos complexos que estão na mão dele, né? A gente acaba sendo um parceiro também até o final dessa gestação. Ótimo, Fábio. Eu acho que nossa conversa foi muito esclarecedora. Eu acho que vai ajudar muitas pacientes, muitos colegas, principalmente, né? Então, eu queria que você fizesse suas considerações finais para a gente encerrar. Te agradeço, viu? É uma honra. A gente está aqui num sábado à tarde, né? Você podia estar aí com seus filhos e tudo, e estar aqui batendo esse papo comigo. Então, é uma honra mesmo, viu? Obrigada. Eu quem agradeço, Ana Paula. Eu fiquei muito feliz, assim, tanto pela nossa proximidade de trabalho, né, e por você ter feito esse convite assim tão delicado e para falar de um assunto que eu gosto tanto. É, e recomendação assim final, eu gostaria de deixar é o seguinte: olha, prestem atenção, as pessoas que estão começando a fazer ultrassom, mesmo os colegas que já fazem há muito tempo, refinem a questão do exame da translucência nucal no sentido de fazer uma boa avaliação neurológica das crianças, sabe? É simples, a partir do momento que você aprende a questão da anatomia, né, e dos padrões alterados ali, acaba sendo automático você correr o olho ali no exame de translucência e olhar na fossa posterior do cérebro, né, na avaliação de um biparietal, avaliar ali os plexos coroides, o tamanho, formato de crânio, porque quanto mais precoce for feito ou suspeitado de que essa criança tem algum problema neurológico, né, sobretudo a mielomeningocele, mais tempo a gente vai ter para poder fazer uma abordagem desse casal e conseguir operar esse bebê precocemente. Porque isso faz uma diferença muito grande no resultado neurológico dessa criança no futuro. Né? A gente conseguir operar antes das 24 semanas é um presente para esse bebê. Então, se atentem à ultrassom de primeiro trimestre, né? No ultrassom de ver o sexo também, ali, sempre dá uma olhadinha na coluna, né? Dá uma olhada no formato do crânio para ver se não tem todos aqueles sinais de afundamento da calvária, de herniação do cerebelo, porque quanto mais precoce esse diagnóstico, melhor. E queria falar que a gente está aberto, tá? Lá no Vila, lá na Fetale, para poder estar recebendo o contato ou os pacientes de todo mundo que precisar, ou que tiver alguma dúvida, e a gente está disposto aí a ajudar mesmo. Ótimo, Fábio. Obrigada, viu? Eu quem agradeço, um forte abraço, sucesso para você. Abraço.